Paraíso, a Cidade Santa e a Glória do Trono, por Reverendo Elwood Scott. Capítulo 23. 11ª visita. Continuação. Prosseguimento da visita de Sêneca com a esposa, mãe e filha. Agora podes escrever novamente, disse Sêneca. Nós estávamos dentro dos mais belos edifícios, uma grande sala de visitas belamente decorada com vários tipos de ornamentos diferentes do que eu estava acostumado a ver dentro dos portões da cidade. Tudo era matizado com efeitos de prata, verdadeiramente belos, e os estofados das cadeiras, sofás, etc., eram de magnificentes desenhos de padrões celestiais. Dessa sala fomos levados a um espaço e grande refeitório, o qual era belamente iluminado, com cortinas de prata polida e todo tipo de toalhas de mesa matizada com prata. Pensa numa mesa que tem 1.500 metros de comprimento, a qual 10.000 convidados podem sentar-se ao mesmo tempo, e terás uma ideia dessa sala de jantar. Genevieve veio e disse: nós iremos para aquele lado da mesa, ali mais adiante, onde poderemos sentar juntos. Então ela, Maria, a mamãe e eu sentamos-nos sozinhos, enquanto Davi e todos os que nos encontraram no portão foram mais para o fim desse grande salão. Genevieve pediu nosso lanche, o qual consistia de belos bolos do mais fino trigo do paraíso, com todo tipo de fruto, com os quais este abunda em todos os lugares. Um certo tipo de fruto, a que chamam fruta-pão, cresce em abundância, e é um dos 12 tipos em cada árvore. Quando nossas ações de graça terminaram, Genevieve, que se sentou ao meu lado, disse-me: tenho estado ansiosa por este tempo, quando todos nós estaríamos juntos novamente, e as dores da terra seriam apenas um passado. Agora fala-me mais sobre o resto dos filhos. Sim, disse Maria, falar-nos sobre eles. Então, ansiosa para saber sobre meus irmãos e irmãs, de quem mamãe diz serem 6. Estou feliz de dizer-te que estão vivos e indo bem no mundo, com seus próprios lares estabelecidos. Não são todos bons cristãos, mas cada um conhece o caminho da vida, e confiamos que eles ainda irão todos ser contados entre os salvos. Oh, sim, disse Genevieve, e o anjo que está ali adiante, que vês com Davi e os demais, tem me falado com frequência sobre eles, pois visita muitas vezes aquelas partes da terra onde eles vivem. Quantas vezes desejava saber, com ansiosidade, se os santos do céu sabiam dos negócios e feitos daqueles que se deixaram para trás. E tuas palavras, Genevieve, me convencem inteiramente que sim. Na verdade, disse Genevieve, ó Genevieve, não há comparação entre a humilde comida da nossa mesa terrena e o que nós temos aqui. Como me sinto restaurado. E então aquelas maravilhosas fontes à distância, jorrando dos arranjos de prata polida, e centenas se juntando à volta, bebendo com tanto prazer. Ó céu, de fato, são preciosas aquela promessa. Ele os guiará às fontes de água viva. Este é o seu cumprimento, disse Genevieve. E quando vires milhares destas mesas, com as abundâncias do céu diante deles, então dirás: o cordeiro que está no meio do trono os apacentará.
pois na realidade toda essa bendita provisão, e infinitamente mais do que podemos ver aqui, é o gracioso resultado do seu solícito cuidado do seu povo, pois ele lhes preparou uma cidade. Agora, disse Maria a Genevieve, eu gostaria que nos levasse ao grande anfiteatro. Com isso nos levantamos e seguimos Genevieve, que nos liderava. Uma porta do grande refeitório abriu-se para um imenso aposento mobiliado, com assento de algum modo parecido com o antigo anfiteatro do mundo. Milhares estavam sentados em vários lugares do grande edifício, mobílias de prata em todo o lugar, cintilando com a glória do paraíso. Esse grande auditório, vim a saber, é um dos lugares onde se reúnem os pagãos que foram salvos por Cristo e ainda não estão instruídos nos caminhos do reino ou em questões espirituais com respeito à salvação. Uma das principais estações do paraíso, abrindo suas portas para países pagãos, está perto deste lugar. Genevieve agora disse, sempre tive um grande interesse no trabalho missionário no mundo, mas nas classes de crianças da escola dominical, e as mesmas características estão comigo aqui. Da minha própria escolha, gasto muito tempo instruindo as preciosas almas que vêm a estes portais, ignorantes dos planos e propósitos de Deus. Todos os infantes pagãos são salvos, bem como aqueles de países civilizados e cristãos. Sua responsabilidade não é alcançada nos primeiros anos, como acontece com aqueles que estão em nações mais iluminadas, pelo que um grande número morre na infância e juventude, que nunca conheceu a lei de Deus, para os trazer sob condenação. E estando sob o domínio gratuito da vida eterna, eles são reunidos aqui em grande ignorância. Apesar de as nações pagãs serem responsáveis diante de Deus, ainda assim sua responsabilidade não é tão grande quanto a daqueles em terras cristãs. Mas mamãe, disse Maria, como é que tantas crianças pagãs são salvas e reunidas aqui, quando muitos dos seus pais são perdidos? Seus pais, disse Genevieve, alcançaram uma idade de responsabilidade através da medida da luz que possui. Eles têm de igual modo pecado, caído debaixo da condenação, seguindo suas superstições e morrido em seus pecados, enquanto os filhos não atingiram o entendimento para trazê-los sob tal responsabilidade. Com isso falei. A Bíblia declara, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Romanos 5,18. Então, no início da vida do homem, ele é universalmente salvo por Cristo, como Paulo disse. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7,9. Realmente, disse Genevieve, todos estão vivos e assim permanecem até que recebam o conhecimento da vontade de Deus, o suficiente para trazê-los sob responsabilidade quando pela transgressão espiritual a morte acontece. Mas vejo que estás desejoso de saber sobre este grande lugar, como o ajuntamento das hostes dos que são salvos por Cristo das terras pagãs. Notas que grandes proporções é de jovens e crianças? Estes tiveram muito pouca instrução nos caminhos do verdadeiro Deus. Sua adoração e natureza espiritual, muitos deles, nenhuma. Seu ensino de idolatria se lhes apega a eles, precisam ser treinados nos caminhos e verdades do reino eterno. Cada um deles tem sua própria história. Eles querem saber, com grande admiração, quem são e onde estão,
quando os anjos os trazem para dentro dos portões do paraíso. A brilhante glória deste mundo é tão grande que muitos deles são completamente vencidos, como alguém na terra que acaba de acordar de um sono cheio de sonhos encantadores. Eles ficam mudos de admiração. Criancinhas de diferentes idades estão aqui e ainda assim muitas delas sabem tanto quanto crianças da terra cristãs. Este grande anfiteatro está constantemente cheio até ter cada assento tomado. E aqui eles são ensinados em tudo quanto pertence a uma experiência anterior neste mundo de luz. Muitos deles foram objeto de escárnio e negligência, sem amigos ou amor de mãe. Eles ficaram grandemente maravilhados diante da bondade que lhes é demonstrada aqui. Milhares e milhões deles têm passado das regiões do paraíso para a cidade, onde suas vozes estão ecoando com a melodia do céu. Genevieve, eu disse, porque este lugar está preparado para os que vêm da terra pagã, mais do que para outros. Não é somente para as crianças pagãs, ela respondeu. Há muitos aqui de terras cristãs, mas Deus tem feito sábia provisão para todos o seu povo. O ensino aqui é adaptado a uma classe que mal conhece os rudimentos de qualquer vida moderna ou civilização, e que nada conhece das doutrinas da salvação. Muitos destes meninos e meninas, e até homens e mulheres, que vês, estão sendo ensinados naquelas classes, ali mais adiante. São como aqueles no início da vida escolar, nos colégios do mundo. O grande esforço é para instruí-los, desenvolver suas faculdades intelectuais e espirituais. É muito interessante notar quão rapidamente eles se desenvolvem de meros bebês em santos amadurecidos no céu. Eles todos aprendem depressa a louvar a Deus e têm uma harpa similar à tua. Os grandes cultos de louvor que são celebrados aqui, muito frequentemente, são, asseguro-te, período de restauração da alma, quando 20 e 30 mil se juntam em novas canções recentemente aprendidas e citando passagens e ensinos sobre as eternas verdades de Deus. Muito do que fazíamos em nossos cultos na terra, essas arcadas e cúpulas ecoam e ressoam a melodia de tal modo que se pensa serem as vibrações ouvidas na própria cidade. Bem, Genevieve, não posso dizer-te quanto tenho gozado este encontro e visita contigo. Minha alma inteira está cheia do mais alto senso de louvor e adoração ao nosso Senhor, por tais ofertas de amor ao seu povo. É óbvio que ele tinha em mente todas estas grandes coisas para as crianças, antes da fundação do mundo, ao que Genevieve acrescentou, ou mesmo antes do paraíso ser projetado ou criado. Bem, querida Genevieve, estás tão constantemente ocupada aqui que não podes ir a outros lugares quando desejar fazê-lo? Oh, não, ela respondeu. Tenho a mais ilimitada liberdade, mesmo com aquela dos anjos ou dos próprios anciãos, para ir onde eu queira, e terei imensa alegria em acompanhar-te aonde desejares ir. Ó Genevieve, nada me poderia dar mais prazer do que ter-te indo conosco. Estava exatamente planejando uma visita ao trono, quando senti que deveria ver-te primeiro. E Davi generosamente ofereceu seus serviços, e nosso encontro foi rapidamente planejado como vês. Se queres, disse Genevieve, irei contigo ao trono, e poderemos regressar à nossa vontade para esta ou outra parte do paraíso. Então ela chamou mamãe e Maria, fazendo a proposta que foi prontamente aceita.
ela enviou alguém que estava por perto para chamar Davi e os demais, e em poucos instantes eles estavam conosco. Eu disse a Davi: decidimos voltar agora à cidade e ir ao trono. E ele respondeu: estou à tua disposição, até que esta viagem termine. Posto isto, Genevieve depressa arranjou para outros tomarem seu lugar nas grandes classes preparatórias, dizendo que deveríamos nos juntar aos demais em um coro de ações de graça, antes da nossa partida no anfiteatro. A ordem do culto foi depressa organizada. Davi dirigiu o cântico, nós havíamos afinado nossas harpas e juntamo-nos a eles. Prostramo-nos sobre nossos rostos, em louvor e adoração, brandando razoavelmente a salvação de nosso Deus. Levantamo-nos e com profundas emoções nos despedimos da grande hoste que estava deixando atrás. Caminhamos para o portão onde a carruagem estava. Depois de dizer mais uma vez, até logo, àqueles belos espíritos de luz, com um puro sinal de amor do qual o céu abunda, estávamos sentados na carruagem. Agora, disse Sêneca, podes descansar. Transcreve tudo fielmente e torna a mensagem clara. Voltou as costas e com um agradável boa noite desapareceu da minha sala.